Pombagira, ela é a representação da energia feminina. Acho que nesse momento uma energia que a gente está precisando muito, né? Esse momento de guerras externas, mas principalmente as nossas guerras internas. E tem um áudio que está aberto. A energia feminina, ela independe do gênero. No taoísmo a gente chama de energia yin. Eu costumo dizer que ela é a energia da paciência em ação. E se a gente parar para pensar, está faltando muita paciência, está faltando aceitação, está faltando acolhimento, está faltando conexão. E eu tenho certeza que nesse momento dessa minha fala, todo mundo pensou na escassez de paciência com o outro, na necessidade de acolhimento do outro, de aceitação do outro. De certa forma, acho que foi todo mundo para o externo. Mas como que eu vou aceitar o outro, ter paciência, acolher, se eu não aprendi a acolher a mim mesma? Se eu não aprendi a me aceitar? E tudo começa por mim, não tem um outro caminho. Então a gente precisa entrar em contato com essa energia, porque está na hora da gente conquistar espaço e é tempo desse embate ficar para trás. Está na hora da gente começar a travar as nossas guerras internas, mas com suavidade, com doçura. Então, Pombagira, ela é mulher e ela vem dar voz a nós mulheres. Mas essa semana que eu fiquei muito conectada com essa energia, acho que o maior questionamento que eu tinha era o que é, na verdade, ser mulher. Eu me sinto, e eu acho que de certa forma a grande maioria das mulheres se sentem tão desconectadas que eu não sei nem se a gente entendeu o que é realmente ser mulher. E aos homens eu peço que fiquem na sala, porque está na hora de vocês saberem quem são as mulheres de hoje, né? Então a gente libera agora o pessoal que vai para o tratamento. Você faz isso para mim, dama? E aí a gente pode começar a falar o que é ser mulher ou o que não deveria ser mulher. Você me avisa quando tiver todo mundo lá? Foi? Pronto, foi. Então vamos lá. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Saravá. Saravá. Eu quero falar sobre mulher, mas eu quero conduzir um caminho um pouco diferente para a gente olhar a mulher na sociedade de hoje, mas principalmente eu quero fazer um convite para que você permita se olhar enquanto mulher na sociedade de hoje. Para isso, a gente vai precisar percorrer um caminho que envolve nós mulheres, mas não só nós mulheres. Nesse caminho, a gente vai se deparar com algumas portas e a gente vai precisar entrar para entender o que tem lá dentro ou como que as coisas estão ali dentro. Essas portas são amor próprio, aceitação, liberdade, cobrança. Enfim, vamos deixar que elas aconteçam pelo caminho e a gente vai descobrindo quais são essas portas.
Eu vou começar essa caminhada compartilhando com vocês um pouco dos meus passos, quando eu entrei pela porta do amor próprio. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu acredito que histórias curam histórias. Então, bora começar pela minha história. Claro que nem de longe eu já consegui entender e ter resolvido tudo que está por trás dessa porta. Mas hoje, pensando nesse processo todo, eu entendo que só de ter me permitido abrir essa porta já foi um grande ato de amor por mim mesma. Quando eu abri a minha porta do amor próprio, eu percebi que lá dentro existia muita dor, ilusão, sofrimento e uma incompreensão gigantesca sobre quem eu era. E quando eu comecei a tentar organizar as coisas por lá, eu me dei conta de que eu precisava olhar para diversos aspectos para conseguir entender quem eu era até aquele momento. Um deles são as nossas relações durante toda a nossa vida e o contexto social em que vivemos. E a gente não pode negar que a sociedade machista e patriarcal em que a gente vive nos cobra fortemente um papel de cuidadoras. Ao mesmo tempo, a minha relação com a minha família, desde muito cedo, foi uma cobrança em ser perfeita. A família sempre me cobrou muito pela perfeição e 100% de dedicação a tudo que eu fazia. Eu tenho consciência de que essa expectativa era a melhor forma que eles tinham de me apoiar naquela época. Mas isso fez com que eu crescesse me cobrando muito. Aos 30 anos, eu me deparei com uma mulher que sentia culpa. Frequentemente, eu sentia culpa. Eu me culpava por não ter conseguido dar conta de tudo aquilo que eu achava que daria. No dia, no mês, no ano, na vida. Frequentemente, eu me culpava por não ter conseguido atender às expectativas do outro. Por não ter conseguido ser competente, mesmo quando eu tinha sido muito competente. Aqui a gente abre um parênteses, que existe um estudo britânico que diz que 96% das mulheres sentem culpa diariamente. E, cara, isso é muito pesado. E eu tenho certeza que naquele momento eu estava no alto das estatísticas dessa pesquisa. Hoje já estou um pouco melhor. O fato é que quanto mais eu fazia, mais eu achava que eu tinha que fazer. A minha régua, ela não parava de subir. Quando eu chegava aqui em cima, ao invés de eu comemorar, tipo, missão cumprida, não. Eu subia ainda mais a minha régua. Eu criava metas, criava cobranças que eram extremamente inflexíveis e extremamente injustas comigo mesma. E se no dia seguinte eu não alcançasse esse topo, era um salto direto para o poço da culpa mais uma vez. É sério, a sensação que eu tinha é que por mais que eu fizesse, eu nunca saía do lugar. Por mais que eu fizesse, eu nunca agradava o suficiente. Eu não podia falhar. Era tão forte que mesmo se eu ficasse doente, eu não me permitia ficar na cama. Dia ruim para mim era proibido. Sentir tristeza, raiva, desânimo, nada disso fazia parte do meu pacote. Eu precisava ser e estar impecável. Só que o preço disso tudo era um cansaço, dor e desconexão. Eu me punia de diversas formas. Eu falava palavras extremamente cruéis para mim mesma. Eu percebi que eu tinha me tornado a minha pior inimiga. E não, eu não estou contando a sua história. E eu acho que seria prepotência demais eu dizer que essa é a minha história. Acho que, na verdade, essa é a história de todas as mulheres que já passaram por aqui e de todas as mulheres que estão aqui. Eu estou contando a nossa história. E foi exatamente por isso que você se reconheceu nas minhas palavras agora.
Depois de me deparar com tudo aquilo, de ter aberto aquela caixa de Pandora e analisado o que tinha ali dentro, adivinha o que eu fiz? Eu me ofendi mais uma vez. Eu me puni, me julgando prepotente e arrogante de pensar que eu poderia dar conta de ser aquilo tudo ou de fazer aquilo tudo. É, o sistema é forte demais. E quebrar essas amarras é muito mais difícil do que a gente pensa. Mas a vida é boa demais. E ela me permitiu seguir analisando tudo aquilo através dos novos desafios que ela me trouxe. A gente chama de problema, sabe? E, sei lá, em algum momento que eu não sei como, não tenho ideia de quando, muito menos por quê, mas eu consegui perceber que não era uma questão de prepotência, mas o meu comportamento, ele estava baseado na insegurança e na baixa autoestima. Me doar totalmente para o mundo, como eu fazia, era só uma forma de tentar conquistar o amor do outro e me sentir necessária, de alguma forma. Óbvio que não era nada disso que acontecia. Os meus relacionamentos eram extremamente não saudáveis. Todas as minhas conquistas vinham seguidas de uma frase do não fez mais que a sua obrigação. Minha gente, nós somos frutos de um processo de educação comportamental muito bem organizado, orquestrado e enraizado na nossa sociedade, que se chama adestramento. Desde muito cedo nós somos educadas para atender à expectativa do outro, fazendo exatamente aquilo que eles querem que a gente faça. E isso garante a nossa recompensa, que nesse caso não é o biscoitinho não, mas é o amor. De forma alguma a gente pode se colocar em primeiro lugar. De forma alguma a gente pode fazer prevalecer a nossa opinião. E cada vez que a gente falha nesse processo, a gente corre o risco de ser castigado, ficando sem a recompensa, que não é o biscoito, é o amor. Então a gente vai crescendo tão bem adestradas nesse jogo, que com o passar do tempo, a gente se torna os nossos próprios adestradores. E eu vou falar para vocês que eu sabia fazer isso muito bem. Eu me castigava com requintes de crueldade. Esse processo, ele atinge cada uma de nós de uma forma muito particular. Só que o problema maior é que essa dor, a conta final, ela é compartilhada. Eu era tóxica para mim, mas também para todo mundo que estava do meu lado. Eu adoecia, mas eu adoecia todo mundo que estava do meu lado. A gente tem falado muito sobre relações tóxicas, mas a gente tem falado muito pouco sobre a nossa toxicidade com a gente mesma. Tipo assim, ó, pensa. Se uma amiga sua chegar para você e falar que o cara com quem ela está saindo chamou ela de gorda, de burra, incompetente, desajeitada, você vai achar um absurdo isso, né? Inadmissível. Mas quantas vezes você já falou isso para si mesmo? Eu falei várias vezes para mim. E às vezes ainda me pego fazendo alguma coisa do tipo. Mas, em algum momento, quase que num surto milagroso de autocompaixão, eu levantei a minha bandeira branca e dei uma trégua para essa guerra que eu tinha travado comigo mesma. Eu me dei conta de que eu sabia acolher e ser compreensiva com o outro, com a dor do outro, com a história do outro. E que era hora de eu aprender a ser mais delicada, mais sensível com a minha dor, com a minha história.
Esse é um processo que eu venho traçando. E aos poucos eu venho comemorando as minhas vitórias, mesmo que pequenas. Aceito as minhas falhas. Hoje eu já me permito ficar na cama se eu tiver com cólica, insuportável, mas já fico na cama. Aprendi que eu preciso escutar o meu corpo e que ele não fala através de palavras, ele fala por sintomas. Aprendi a ter orgulho de mim. Olha isso daqui. Eu tive coragem de dar vida para o Setúbal. Um monte de gente, isso daqui é nada. Coisinha pequena. Mas para mim, dentro do meu processo, é uma vitória muito grande. Então, estar aqui agora, dando voz para a minha história, falando de mim, só eu sei o quanto isso é importante para mim. E mesmo com essa pitada de medo que eu estou agora, do de que cada um aqui está pensando sobre tudo isso que eu estou falando, eu estou aqui. Entende? Eu estou aqui. Isso para mim é incrível demais. Hoje, eu me permito aceitar a minha vulnerabilidade. E eu não tenho mais medo de compartilhar que eu tenho medo. Eu não sou forte o tempo todo. Essa transformação fez muita diferença para mim, na minha vida. Mas ela fez mais diferença, eu acho que para quem segue do meu lado. Quanto mais eu me cuido, mais eu estou pronta para cuidar do outro. Que era exatamente o que eu tentava fazer e não dava certo. O amor que eu tenho por mim hoje, ele reflete tão naturalmente que impacta quem cruza meu caminho. Hoje, eu ainda tenho que lidar com o julgamento quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu imponho os meus limites, coloco as minhas regras, que inclusive estão muito bem estabelecidas. Eu sou taxada de egoísta, de egocêntrica. É incrível como eu sou rebaixada rapidamente do fada maravilhosa para o bruxa egoísta. Gente, é num passe de mágica. É inacreditável. Mas tudo bem, mesmo assim eu continuo seguindo. Como eu disse, a minha sala do amor próprio ainda está em reforma. Mas ela está ficando bonita. Esse é um processo que não acaba nunca. Eu preciso exercitar minha autopercepção, eu preciso estar atenta ao que se passa aqui dentro, como que isso reflete do lado de fora. E mais atenta ainda, como que o lado de fora tem refletido aqui do lado de dentro. Foi assim que eu cheguei até aqui. E é assim que eu sigo com as minhas mudanças. A gente deu alguns passos na nossa caminhada de hoje e a gente chegou na porta da autopercepção. Eu não queria só chegar aqui e falar dos nossos problemas enquanto mulher. Eu acho que, de certa forma, a gente sabe tudo isso, mas eu queria começar a trazer um caminho de possibilidades da gente resolver isso. Essa porta, ela é a que nos permite mudar as nossas crenças, ressignificar as situações, as experiências que a gente já viveu, mudar os padrões. Eu já aviso, é desafiador pra caramba abrir essa porta. É que, às vezes, mesmo sem conhecer, a gente sabe bem o que está lá do lado de dentro. E sabe que não é nada legal. Mas a autopercepção, ela é importante nesse processo, nesse movimento da vida. Quando a gente silencia para nos perceber, a gente ganha a oportunidade de entender quais são essas crenças, quais são os nossos valores. Entender baseado no que a gente tem movimentado, tem se movimentado. E eu consigo ver o impacto disso sobre as minhas decisões. Então, perceber como que os traumas e as marcas do passado influenciam a forma como a gente se vê. A autopercepção, ela foi essencial na minha história de amor próprio. E é por isso que eu queria te convidar a exercitar um pouquinho hoje essa autopercepção.
Presta atenção só e tenta refletir sobre as questões que eu vou trazer agora. Como anda a sua conversa interna? Tipo, você tem silenciado? Você tem prestado atenção na sua saúde mental, no seu bem-estar? Se eu te pedisse para você se descrever para mim agora, tipo, sei lá, qual o seu propósito, o que você está fazendo aqui nessa terra, o que você espera da vida, quais são os seus talentos, quais são os seus valores, as suas virtudes. Você saberia fazer isso? Você tem sido você mesma? Tipo, os seus sonhos, os seus desejos, os projetos que você tem construído, eles brotaram de você, do seu real desejo, ou ele tem brotado mais daquilo que você tem visto do lado de fora? Eu sei, é difícil de responder isso tudo assim, de supetão. Mas eu não vou parar, não. Eu vou te provocar só mais um pouquinho. Quando eu pedi para você se descrever para mim, quais foram as primeiras coisas que se passaram na sua cabeça? Tipo, com que tom você falou de si mesma ali? Calma. Não existe resposta certa, muito menos resposta errada. A ideia é só que você se perceba. Não tem regra. Cada uma vai desenvolver a sua maneira de se perceber, de olhar para si mesma e entender o que está se passando ali dentro. Mas, só mais uma pergunta. Quem é a pessoa com quem você mais convive? Essa eu espero que você tenha respondido, que é você mesma. Mas olha só, antes de qualquer coisa, é importante a gente deixar claro que a nossa autopercepção, ela está marcada pelo externo. E eu sei, parece estranho. Autopercepção não é para olhar para dentro? É, mas não é. Porque a nossa autopercepção, ela está associada à cultura, às nossas relações, o espaço em que a gente vive, com o qual a gente convive, tudo que acontece na nossa vida. O que eu estou querendo dizer é que, assim, a pessoa que eu serei amanhã, ela está sendo construída exatamente nesse momento. Mas ela vem com marcas do que aconteceu no meu passado. Está tudo misturado aqui dentro. Para perceber, é preciso perceber tudo. Toda essa bagagem que faz com que a gente seja uma soma de tudo isso. É impossível a gente dizer que nós somos quem somos sem influência nenhuma do meio que vivemos. E aqui é o ponto principal de toda essa história. Então, minha pergunta agora é: o quanto do outro tem definido quem você é? Quanto de você é você mesmo e quanto de você já se perdeu tentando se encaixar no desejo que o outro tem sobre você? Muitas vezes a gente se olha no espelho e a gente não se reconhece. Porque a gente deixou de se refletir e passou a refletir o externo. Aquilo que eu quero se confunde com o que o outro espera de mim. E muitas vezes o nosso diálogo interno, ele está tomado por questões do tipo: se eu fizer isso, o que que vão achar? Mas se eu usar essa roupa, o que vão pensar de mim? Será que vão gostar se eu fizer aquilo? E aí, quando a gente chega aqui nesse ponto, provavelmente a gente já chegou no ponto de culpa que nos consome. Quando a gente não se sente bem com o nosso corpo, com as nossas opiniões, com os nossos pensamentos, a gente está se sentindo desconfortável na nossa própria presença.
E é aí que a gente começa toda essa guerra interna. Porque aqui a gente começa a se afastar de todas as nossas partes que a gente não gosta, que a gente sente vergonha, mas que são nossas partes, entende? Ao invés da gente jogar no mesmo time, a gente se torna rival de nós mesmos. O que era para ser o nosso lar se torna um ringue. A frustração, o medo, a vergonha, tudo isso toma conta. E a gente se perde no meio de idealizações, de expectativas e de julgamento. E o resultado disso é a sensação de fracasso que impera sobre tudo que a gente faz, sobre tudo que a gente tenta. E aí a gente vai indo embora por um caminho que muitas vezes não é o que queremos. A gente segue em amizades porque às vezes aquela pessoa é legal com a gente. A gente namora o cara porque de vez em quando ele até dá atenção. Escolhemos um emprego porque nossos pais disseram que seria bom. Cada uma de nós, por seus motivos, vai se permitindo espelhar o externo, seja para agradar, seja para se sentir amada, para se sentir aceita. E nada disso acontece. A gente só se sente mesmo é culpada. Cada vez a gente vai ficando mais distante de todas as nossas vontades reais. A gente vai seguindo por um caminho estranho. Mas nós somos singulares, nós somos únicas. E o quanto estamos nos perdendo disso para atender a necessidade do outro. Enfim, quando a gente se percebe, a gente entende por que estamos nos permitindo viver dessa forma. O que está por trás disso tudo, que está definindo a maneira como a gente está atuando na vida. E não, nem de longe esse processo é fácil. É impossível a gente resolver em um dia, um mês, um ano. Até porque a gente está o tempo todo em constante mudança. E é por essa razão que o processo de autopercepção ele precisa ser contínuo, praticamente diário. Eu costumo indicar, quando eu estou atendendo meus clientes, para a gente se olhar como se a gente fosse uma casa. Tipo, se imagina entrando em cada um dos cômodos e observa por onde que você quer começar a arrumação. Começa a olhar como que está aquela decoração, se aquele sofá está colocado no lugar onde você realmente acha que ele fica bom, se a cor daquela parede já não está desbotada, está na hora de mudar, está na hora de trocar, se aquele tapete já não está velho demais, ou talvez ele esteja bom, mas ele não fica tão bem ali, seria melhor no quarto, entende? É um processo de reforma, que a gente chama de reforma íntima. Tudo bem se você não gostar daquilo que você mudou. A gente sempre pode mudar de novo. E é justamente assim que a gente vai descobrindo o que agrada, o que não agrada. O que a gente gosta, o que a gente não gosta. E a gente vai começando a entender os nossos limites. A gente vai começando a entender as nossas regras. Com o tempo vai ficando mais natural e você passa a descobrir o prazer de se relacionar com você mesmo. Se relacionar com você mesmo. A gente andou mais um pouquinho na nossa caminhada e a gente chegou numa outra porta que é muito delicada. Relacionamentos. Na verdade, a gente já está falando de relacionamento desde que a gente começou a falar de tudo isso daqui. Afinal, o relacionamento com os nossos pais, irmãos, tios, avós, professores, chefe, amigos, etc., etc., que nos constrói de uma maneira ou de outra. Mas vamos especificar esse tema agora? Infelizmente, nós mulheres
fomos afetivamente educadas para acreditar que o resultado final da nossa vida é um relacionamento à la Disney. Histórias de príncipe e princesa, final feliz. Final feliz. Vocês já perceberam que final feliz é algo completamente contraditório? Pensa comigo, se você se separa porque você foi traída, o final não é feliz, tem uma dor. Se você termina um relacionamento mesmo e você queria continuar, tem uma dor. Se o relacionamento termina porque os dois concordaram que era melhor, ainda assim é um final. Existe uma dor. Se o casamento acabou porque alguém morreu, tem uma dor. Quando que o final é feliz? Percebe que a gente é enganada desde pequena? Não tem um final feliz. Mas ok. Cada uma de nós foi impactada pela TV, pela família, pela escola, pelos livrinhos de contos de fadas, a entender que um dos nossos grandes objetivos da vida seria encontrar um moço bom, trabalhador, romântico, alto, bonito, de olhos claros, que chegasse num carro grande e branco para nos fazer feliz e construir uma linda família. A psicóloga Valesca Zanello, que inclusive estava em alta nas redes sociais aí semana passada, com quem eu aprendo muito, ela estava em alta semana passada porque simplesmente um homem se sentiu no direito de roubar os seus 35 anos de trabalho, de pesquisa e usar como se fossem palavras dele, como se fosse conhecimento dele, como se fosse mérito dele. Ele só tentou reproduzir em 2022 o que aconteceu com muitas mulheres na história, inclusive na ciência, que deixaram de receber os seus créditos por coisas que usamos até hoje, inclusive. Mas ok. A Valesca, ela traz uma ideia de que nós, mulheres, estamos expostas numa prateleira. Ela chama de prateleira do amor. E que na frente dessa prateleira, escolhendo, são os homens. Nós estamos ali feito objetos. Quem conhece a filosofia de marketing do supermercado sabe que os melhores produtos, os mais vendidos, sempre ocupam os melhores lugares na prateleira, né? E quem está na melhor prateleira, automaticamente são os mais vendidos. É mais ou menos isso, tá? Porque na prateleira do amor, quem mais se aproxima do que é considerado padrão de beleza, ou seja, a mulher magra, loira, olhos claros, branca. Quanto mais a gente se aproxima desse padrão, maiores as chances de ocupar o melhor lugar da prateleira. E sim, eu sei que eu estou aqui no meu lugar de fala, num lugar de privilégio. Então, imagina quem não está dentro dessas características. Nesse processo, a gente vai competindo uma com a outra, na esperança de ser a escolhida pelo príncipe encantado. E, gente, essa competição pode ser bem cruel entre nós. Enquanto isso, os meninos, eles crescem buscando por uma santa na sala e uma atriz pornô no quarto. Eu nem vou entrar na pauta do que a indústria pornô faz com nós mulheres ao definir qual deve ser o nosso corpo e o nosso comportamento na cama para ser desejada. Não vou entrar, eu não aguento hoje lidar com essa energia também. Outra hora. Mas o fato é que nós somos educadas para buscar pessoas perfeitas, a idealizar a nossa felicidade e a nossa completude no outro. Mas eu acho que todo mundo já entendeu aqui que pessoa perfeita não existe. Mas a gente segue nesse mesmo processo.
Apesar de saber que a perfeição não existe, a gente segue buscando pela perfeição. E a gente vai se frustrando, e muito, em cada relacionamento pelo qual a gente passa. A gente está sempre tentando ser tudo que o outro quer que a gente seja. A gente fica tentando ser perfeita para outra pessoa. A gente quer suprir a necessidade do outro a qualquer custo. A gente realmente acredita que pode mudar o outro. A gente realmente acredita que, se for perfeita, a gente vai conseguir fazer o outro amar a gente. A gente tenta ser o que o outro sonhou que fôssemos e ainda tenta transformar o outro naquilo que nós sonhamos. Não consegue. E a gente se frustra. A gente se culpa. E é essa culpa que nos prende em relacionamentos, mesmo quando o outro não está nos respeitando. Mesmo quando o outro está nos ofendendo. Mesmo quando a gente está apanhando. Mesmo quando a gente está sendo maltratada. A gente ainda acha que a culpa é nossa. Porque, afinal, nós não estamos conseguindo ser perfeitas a ponto de fazer com que o outro mude, a ponto de fazer o outro te amar, a ponto de fazer o outro te respeitar. Sabe o que é pior? Se você tenta desistir, se você tenta jogar a toalha, sair da relação, você é incompetente. Não. Você não precisa mais que a sociedade cobre isso de você, porque você já se cobra tudo isso. Entende como é fácil cair numa relação abusiva? Entende como é difícil sair dela? Porque está aqui dentro. A voz está aqui dentro falando: você não foi suficiente. Porque você tem que ser o sucesso da relação. Depende de você. Nós somos a bela que precisa mudar a fera. A princesa que tem que beijar a boca nojenta do sapo para transformar ele em príncipe. Entende? A sociedade espera que a gente seja cuidadora. Temos que cuidar desse homem como se ele fosse nosso filho. Baixar a tampa do banheiro para ele. Preparar a comida dele. Servir a cerveja gelada para ele. Dar carinho, amor e trepar na hora que ele quer. De vez em quando, ele lava a louça. E o que a gente faz? Aplaude. Dá biscoitinho. Ai, como é fofo! Né? Quantas vezes a gente escuta as mulheres falando: ah, mas ele até me ajuda. Mas ele nunca me traiu. Ai, ele até me traz flores, de vez em quando. A gente aprendeu a se apegar e a se contentar com migalhas de amor. A gente está sempre numa posição de vulnerabilidade que é muito perigosa para a gente. A gente está sempre sendo colocada numa posição em que a gente depende do outro. A gente ainda procura pela alma gêmea, a tampa da panela, a outra metade da laranja. E estar ou ficar solteira é algo inadmissível. E a gente cobra isso das mulheres. A gente cobra isso das outras. A gente questiona quem está solteira. A gente faz a outra se sentir mal porque ela está solteira. Você precisa encontrar aquele que vai te completar. Ninguém vai te completar, a não ser você mesma. Essa responsabilidade é sua. Você não completa um copo de água com cerveja. Você faz uma mistura bem ruim, inclusive. Porque ali você não tem nem água e nem um copo de cerveja. Entende?
A gente só se completa de nós mesmas. Só nos sentiremos completas quando a gente encontrar as nossas partes que ficaram perdidas e roubadas pelo caminho. Esse processo é seu. Essa é a verdadeira missão que você tem aqui na Terra. Esse deveria ser o seu propósito, se resgatar. Quando a gente fala de relações abusivas, a gente está falando de liberdade. Quando a gente fala de padrões, de papéis sociais estabelecidos a nós, mulheres, a gente está falando de liberdade. Ser livre para ser e estar. Ser livre para se ver, para falar, para querer. Ser livre para não precisar de nenhuma permissão de ninguém para ser quem se é. Liberdade de poder me posicionar e fazer as minhas escolhas. Liberdade de poder aceitar, me aceitar como eu sou. Liberdade de poder ser amada, mas amada de uma forma que eu possa viver a minha totalidade. Ser livre é complexo. Essa que é a verdade. Eu não tenho. E acho que nem quero definir o que é liberdade. Não sei se eu tenho capacidade para isso, não sei nem se eu entendi tudo isso. Até porque definir o que é liberdade faz com que a gente naturalmente perca nossa liberdade. Entende? Mas a gente tem uma falsa ideia do que é liberdade. Os tempos de escravidão não ficaram para trás. A diferença é que hoje as correntes são feitas, não são mais feitas de ferro, mas elas são feitas de moral e de bons costumes. A senzala não fica mais no fundo das fazendas. A senzala está na periferia das cidades e da alma. Que liberdade é essa que divide e que define o que é meu e o que é seu? Que define o que você pode e o que eu não posso? Pensa comigo. Nós somos livres para nos expressar como realmente queremos? Enquanto mulheres, nós somos livres para exibir os nossos corpos sem medo do que vão pensar ou do que vão fazer com ele? Somos mesmo livres vivendo em uma sociedade que naturaliza a agressão contra a mulher baseada na altura do vestido que ela usa? A liberdade de se submeter a diversos procedimentos estéticos para alcançar um padrão é liberdade ou é rigidez? Entende? Que discutir liberdade é algo muito mais complexo e a gente não tem tempo para isso hoje. Mas pode ser uma ideia para uma próxima pauta. Mas uma coisa eu garanto. Toda vez que você acolhe as suas falhas, a sua vulnerabilidade, a nossa não liberdade, é um pequeno, mas é um primeiro passo para a gente começar a se sentir livres. Não existe nada mais libertador que reconhecer e aprimorar a nossa autenticidade. Buscar e reconhecer os aspectos que a gente precisa cuidar. Quando a gente reconhece que não temos toda a liberdade do mundo, a gente consegue lidar com as adversidades, com os limites, com as dificuldades. Porque no final, a gente se torna livre para nos permitir falhar. Essa é a maior liberdade que a gente pode ter. Porque isso dá liberdade
e poder de escolha para a gente. Claro que junto vem a responsabilidade de todas as consequências. Mas o fato é que nunca seremos totalmente livres. Seria realmente prepotência da minha parte querer afirmar isso de alguma forma. Mas a gente não pode seguir permitindo a retirada dos direitos básicos das outras pessoas, como de se ser quem se quer ser. Eu não estou querendo fazer apologia a absolutamente nada. Não quero dizer que o que você pode, o que você não pode, como você deve ou não deve viver. Eu não estou aqui levantando bandeira para ser casada ou dizendo para tudo, vamos todo mundo ser solteira, vamos viver poliamor, seja lá o que for. Tenha filhos, não tenha filhos, usa minissaia, não usa minissaia, coloca o botox, não coloca o botox. Você precisa fazer a sua escolha. Não é nada disso que eu estou aqui dizendo. Se eu fizesse esse tipo de apologia, eu estaria sendo completamente contraditória no meu discurso até aqui. Porque eu estaria justamente tolhendo a sua liberdade. Lembra da estante do amor? Em que nós competimos entre nós mesmos? Na maioria das vezes, essa competição ela acontece por meio do julgamento. O julgamento que nós fazemos entre nós. Quando a gente define que a minha ideia de como viver tem que prevalecer sobre a sua ideia de como você acha que você tem que viver. A partir do momento em que algumas de nós são invalidadas, são desconsideradas, são violentadas por não poderem ser quem elas são, elas estarão perdendo a sua liberdade. Só que o problema é que quando uma de nós perde a liberdade, todas nós perdemos. Eu quero apenas que você preste atenção em você. Eu quero que você siga os seus passos, com a certeza de que eles são seus, que foi a sua escolha. Eu quero que você reflita sobre a forma como a sociedade lida com liberdade e como que isso impacta na sua vida. Eu só quero que a gente possa criar uma sociedade verdadeiramente livre. Não só para nós mulheres, mas para todos. Todes e todas. Começando principalmente por aquelas que estão muito mais privadas disso que a gente chama de liberdade. Dizem que pombagira é desejo. Então eu desejo. Eu desejo que você se complete de si mesmo. Eu desejo que você se encontre em você. Eu desejo que você se ame, mas que você se ame muito. Eu desejo que você se ame tanto, a ponto de só se relacionar com pessoas que te dão o merecido respeito e o merecido valor. Eu desejo que você sorria, não só com os lábios, mas com seu coração. Eu desejo que você cante, que você dance. Eu desejo que você tenha força e coragem para finalizar aquela relação que te faz mal, mas que ao mesmo tempo te faz bem. Porque ela supre aquela necessidade que você tanto busca. Eu sei. Não é fácil. Você investiu muito ali. Mas eu desejo que você se permita ser verdadeiramente feliz. Que a partir desse desejo, você se permita deixar que a sua alma transborde para muito além de você. Eu desejo que você ganhe voz. Eu desejo que você se permita soltar a sua voz.
Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Caminho é longo. Ainda existem muitas portas para serem visitadas. Mas eu espero que minimamente eu tenha conseguido contribuir para a sua clareza sobre si mesmo. Quando eu abri essa câmera, eu não tinha a mínima ideia do que falar. Mas eu espero que eu minimamente tenha te trazido clareza de como funcionamos. Eu espero que os homens que assistam isso, que estavam aqui assistindo, os que vão assistir, que a partir disso eles olhem para suas esposas, para suas mães, para suas filhas, irmãs e entendam com o que é que elas estão lidando e que eles ajudem elas a mudar. Porque é muito triste. Sempre que a gente sai de uma posição romantizada para falar de mulher, a gente tem que vir com esse peso todo. É muito pesado. Quem me acompanha sempre costuma dizer que o que mais admira em mim é a forma como eu consigo trazer as questões, os temas, com leveza. Eu não sei se dá para trazer leveza aqui, porque aqui dentro ainda está muito pesado. E eu sei que cada uma de vocês também sentem o peso de ser mulher e não deveria ser pesado. Não deveria. Todo mundo fala que ser mulher é a delicadeza, né? Sempre trazem adjetivos tão lindos para a gente, tão leves, mas a gente não consegue viver com essa leveza. Então, obrigada por vocês terem me deixado falar e principalmente obrigada por vocês estarem aqui para ouvir. A gente acabou cedo hoje. Eu nem sei se todo mundo que estava em tratamento já está aqui, de volta. Mas era o que eu tinha para falar. Aí se alguém quiser comentar, quiser falar alguma coisa, quem tá faltando voltar aqui, Damares? Que eu já me perdi aqui inteiro. Eu não sei quem tá e quem não tá mais. Natália e a Fernanda. Elas vão demorar um pouco. Então fica aberto para quem quiser comentar até que elas voltem para cá. É de vocês. Acho que eu quero comentar. Ah, gente, vai um de cada vez, é muita gente, todo mundo Vou junto. falar, vou falar. Eu acho que, assim, é difícil, mas eu acho que atualmente tem melhorado, assim, eu sinto que as mulheres têm se unido, né, o que já é um começo, então eu acho que é super difícil ser mulher hoje em dia, mas eu me sinto orgulhosa do que eu ando vendo por aí. Não sei se as redes sociais que estão disseminando muita coisa, acho que tem um movimento que é muito extremista também, assim como machismo, né? De, não, o homem não pode mais nada, isso também não concordo. Mas eu vejo que as mulheres têm se posicionado, têm agido rápido, se juntado.
Eu vejo uma coisa boa nisso tudo, assim, acho que a gente está caminhando. A gente não pode perder a esperança nunca, né? Eu estou contando que daqui mais ou menos uns 600 anos eu vou reencarnar nessa terrinha de meu Deus, numa sociedade completamente diferente. Eu estou contando com isso, e para isso acontecer, a gente precisa fazer o que a gente está fazendo hoje, né? 600 anos, você Estou falou? pensando nisso. Eu não acho. Mano, é que assim, você sabe que eu sou cabeça lá em cima, mas o pé muito na terra. A gente tem um trabalho muito longo ainda, né? A gente não pode esquecer que a gente está aqui num lugar de privilégio. E a gente está num lugar de privilégio muito grande, né? O conceito que a gente tem, e tá difícil, mesmo no lugar de privilégio tá difícil, mas o conceito que a gente tem real é esse daqui, nosso. Se tá difícil para a gente, imagina como tá para as mulheres que têm menos condições, né? Que estão mais fora desse padrão patético e assustador e terrível, né? Tanto estético quanto de tudo. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito. Muito. Lógico, é um trabalho de formiguinha, foi o que eu falei, não adianta a gente ficar olhando só para o externo se eu não olho para dentro de mim. Esse trabalho tem que começar aqui dentro. Por isso que a ideia era trazer um pouco hoje desse caminho, mas não adianta só colocar, tipo, porque tá ruim, porque o que estão fazendo com a gente, deixando de fazer, mas como que eu mudo? Né? E eu realmente, eu sou uma pessoa que eu acredito que a mudança, ela começa por mim. E aí ela vai se refletir, né? Porque, assim, de alguma forma, as mulheres que estão ao nosso lado começam a ter a gente também como espelho, como exemplo, né? Mas aí é um trabalho de formiguinha, então, assim, tem muito tempo para a gente voltar para essa terra e aceitar, né, essa questão de gênero, de não gênero e tudo mais. Muito tempo para a gente voltar para essa terra e entender que a gente está num processo que deveria ser de união entre essas duas energias, a energia feminina e a energia masculina, né? Vai muito tempo ainda. Por isso que, assim, eu acho que quando a gente tem esse conceito e uma ideia de que o trabalho que eu estou fazendo hoje vai moldar quem eu sou amanhã, coloca isso no coletivo também. O trabalho que eu estou fazendo hoje vai moldar toda essa sociedade de amanhã. Mas, como eu falo sempre para vocês, quem é aluno meu aqui, eu estou sempre falando, não acha que você vai sair dessa vida aqui perfeita, com todas as suas questões resolvidas, porque não vai. Se você der um passo em direção à evolução, e se só for esse, você já evoluiu. Mas a gente tem muita coisa para resolver. E quando a gente se coloca essa meta de tenho que sair perfeita, que também é uma das questões do autoconhecimento hoje, também é esse, né? A gente tem cobrado que vamos nos autoconhecer a qualquer custo, de qualquer maneira, porque eu tenho que terminar essa vida perfeita. É uma cobrança. A gente está se cobrando também. E quem não está conseguindo, está pirando. Porque na rede social todo mundo está evoluído, todo mundo está meditando, todo mundo está lindo, maravilhoso, ó, o espírito evoluído e brilhante. E aí você olha para aquilo, porra, eu estou tentando e eu não estou conseguindo. Né? A gente está falando aqui, a gente trouxe o tema mulheres para isso, mas é um tema que está tudo aí. E é difícil. Mari, estou feliz que você está aqui. Quer falar alguma coisa? Não, eu quero falar que eu adorei toda a sua fala. Estava agora de tarde preparando um roteiro de um vídeo que eu quero fazer amanhã sobre o 8 de março e como que o que eu estava preparando, né, o que eu estou preparando é uma fala bem técnica, assim, de dados, de datas, né, as datas das conquistas do movimento feminista, dados da realidade das mulheres hoje, e aí como que você traz uma fala que é sobre o mesmo tema, mas que é completamente diferente, porque
pegou um viés mais emocional, espiritual, mas ao mesmo tempo a gente compartilha dessa coisa, né? Acho que é o ascendente aquário, dessa coisa da gente perceber o nosso papel, de olhar para quem veio antes e do que a gente está plantando para quem vem depois. Essa parte é muito, me toca muito, assim. Eu acho que é o caminho, né? Assim, a gente começar a plantar hoje, achando que a gente vai colher aqui com a gente vai cair de novo na frustração. Entende como a gente precisa tomar cuidado com isso? Porque a gente sempre acaba voltando para os mesmos lugares da onde a gente sai, né? A gente volta para a culpa, volta para a frustração, se sente incompetente, todo mundo consegue, eu não consigo. Então, assim, eu acho que ter essa meta um pouco mais distante, né, não invalida o nosso trabalho hoje. Ele não pode parar o trabalho que a gente está fazendo. Ele não pode parar. Por menor que seja, ele precisa continuar. Eu só acho que a gente não tem que tomar esse cuidado para não cair nesse barco de achar que a gente vai salvar isso tudo aqui agora, nessa vida que a gente está. Cara, a expectativa de média de vida do ser humano é de 80 anos. Só que a expectativa dessa... Eu não posso falar, né? Dessa porra toda que está acontecendo aqui, né? É de mais de 2.000 anos. Então, assim, querer resolver em 80 anos, isso tudo que vem há mais de 2.000 anos acontecendo, é prepotência da nossa parte. Mas, se eu olhar e falar, eu tenho 80 anos para conseguir dar um passo muito bem dado, né? Muito bem colocado, na estrada certa, muito bem definido, né? Como eu tenho falado, de propósito nessa estrada, vai fazer diferença gigantesca para quem vier ali na frente. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? A gente é uma sociedade que a gente busca colher os frutos muito rapidamente, né? A gente quer fazer e já quer a solução pronta, né? A gente vive nessa rapidez de resultado muito grande, né? Exigem resultados da gente o tempo todo e a gente exige o resultado o tempo todo, de nós e dos outros. E não dá certo. Né? Ali na frente você olha e fala, nossa, eu não estou conseguindo. Aí você desiste. Você tem 2 caminhos, ou você desiste ou você se frustra. Então, assim, esse pensamento do resultado final, eu acho que é o pensamento que a gente tem que tomar cuidado. Né? E aí, sai do coletivo e traz isso para dentro de você. Né? Qual o resultado que você está esperando de você? Né? Em que patamar que ele está? Qual é a régua que você está colocando para você, para os seus resultados? Né? Enquanto o seu processo de autoconhecimento, de evolução, né? Tudo mais. Eu compartilhei com as meninas aqui, que essa semana, assim, entrar nesse... Porque, para mim, é um mergulho que eu faço, né? O Setuba, para mim, é um mergulho. Cada vez que eu entendo qual é a energia que vai trabalhar com a gente, é um mergulho de uma semana ali dentro daquela energia e tudo mais. Esse é o meu processo. E quando eu mergulhei com Dama da Noite, que é a minha pombagira, para quem não sabe, mano, eu abri uma nova caixa de Pandora para mim, que eu olhei e fiz assim, eu não vou dar conta disso, eu não vou dar conta disso. E tudo bem se eu não der conta disso, eu vou ter muitas vidas para voltar aqui para dar conta, né? A gente não pode entrar nesse desespero, acho que a gente tem que tomar cuidado para não paralisar, mas também não entrar naquele desespero que faz com que a gente também não se movimente. Né? E é isso. Bom, a Mari, para quem não sabe, ela trabalha com autoconhecimento feminino. Então, assim, dessa vez, para mim foi muito desafiador também vir aqui falar de um tema que você manja pra caraca, entendeu? Viu? Como, ó. E meu sonho é que um dia ela esteja aqui para trazer, dentro desses outros dados, para a gente também, esse caminho da mulher, que assim, ela tem uma visão muito linda assim, do nosso processo e que abre um conhecimento muito grande para a gente, de como foi esse processo, como que a gente chegou aqui dentro da sociedade, de uma forma mais histórica também, mais
mais estudada, no sentido mais teórico, e para a gente entender a nossa história de verdade. E um dia eu quero que você venha aqui para contar para a gente. Todo mundo de volta? A Fernanda voltou. Natália está aqui. Natália estava com a Fernanda, né? Ou eu tô ficando doida? Tava, né? Voltaram Então é agora. isso. A gente vai fechar com o nosso tratamento energético coletivo. Bom, por enquanto, de sempre não. Meninas, quem já está no reiki pode entrar com reiki, quem vai para prânica, enfim, que cada uma de vocês sentirem por aí, que cada uma das moças de vocês mandarem. E eu escolhi uma música para a gente hoje, que eu acho que traz um pouco desse levantar o astral para a gente um pouquinho. Então, a recomendação é que fechem os olhos, se permitem fechar os olhos nesse momento, deixa a energia passar por aí, relaxa o teu corpo, se entrega. Esse momento é seu, se permita sentir o que é para ser sentido agora. Existirá em todo ponto tremular a velha bandeira da vida, a